Olá pessoal, tudo bem? Aqui não é o Cássio Regal, é o Pedro Pinheiro, mas estamos no estúdio Runa para mais um episódio do Canal Aberto e hoje eu recebo a síndica profissional Flávia Casagrande. Tudo bem, Flávia? Boa tarde, Pedro, tudo ótimo. Primeiramente, obrigado pelo convite, obrigado pela confiança no meu trabalho e por abrir as portas para eu poder falar um pouquinho mais da sindicatura. Mas antes de entrar diretamente na sindicatura, quem é Flávia Casagrande? Flávia Casagrande é mãe de duas mulheres lindas, é ex-confeiteira, é ex-professora de educação física. Na verdade, não tem ex, né? A gente acaba sendo isso para sempre, mas são minhas antigas profissões, que eu me orgulho muito, inclusive, porque assim como na sindicatura eu trabalhava com pessoas, na educação física cuidava da saúde e na confeitaria engordava eles, né? Então eu agia nas duas pontas. Mas a Flávia Casagrande é uma pessoa que não para, que está sempre ligada no 220, que está sempre se atualizando, que está sempre querendo aprender e é isso. A Flávia Casagrande é uma pessoa, às vezes um pouco invasiva, mas que precisa também, né? A gente precisa ter uma postura, mas é isso. É uma pessoa que está sempre querendo ir atrás de conhecimento e não para. Gente, eu conheci a Flávia morando num condomínio em que ela é síndica. Hoje não moro mais nesse condomínio, mas eu disse assim, Flávia, você precisa lá no podcast contar um pouco da sua história. Até porque eu já participei, já fui conselheiro fiscal. E quando eu fui conselheiro fiscal, me aprofundei um pouco mais nesse meio condominial e participei de alguns eventos de síndico. E num desses eventos você era palestrante, que era uma palestra específica sobre stalking em condomínios. Essa palestra é muito importante hoje em dia, haja vista que as redes sociais aí abriu espaço para muita gente boa, mas para muita gente ruim também, né? Infelizmente, eu tenho que te dizer que eu sou expert nessa parte de stalking. Não gostaria de ser, mas tem algumas pessoas, alguns moradores, alguns condôminos que simplesmente me pegaram para Cristo. E assim acabou que a gente sempre, como eu te falei, eu sempre acabo aprendendo com alguma coisa. E se tem uma coisa que essa situação me levou, foi a me aprofundar no assunto stalking, até porque eu sofro de stalking, e para eu poder entender e para eu poder tomar as providências certas no assunto, porque a gente como síndica, na sindicatura em si, a gente tem que saber diferenciar o que é stalking e até onde é direito do morador de questionar. Porque tem uma diferença. O morador, ele tem direito a questionamento, ele tem direito a tudo. Mas a gente tem que saber o limite disso, aonde que acaba o direito dele e começa a se tornar uma perseguição. E acabou que eu me aprofundei, porque como eu sofri, continuo sofrendo, a gente está em processos, inclusive, acabou que eu me aprofundei no assunto e virei palestrante desse tema, porque eu acabei, como presidente da Associação DF Mulher, sabendo, me envolvendo em outros assuntos com síndicos e síndicas que também sofrem, porque isso não é, infelizmente, uma coisa que eu sofro. Eu acho que eu estou para conhecer um síndico que não tenha algum morador que passe dos limites. Infelizmente. Hoje a gente tem no condomínio muitas pessoas que precisam seriamente procurar ajuda, porque eu, Flávia, falo que eu acho que deveria ser uma regra, uma lei, eu sei lá o quê. Morador comprou apartamento no condomínio, vai fazer um curso de como viver na coletividade. Em comunidade. Porque não tem como. As pessoas, elas acham que elas são 500 apartamentos, mas que ela é isso. Não, gente, tem regras. Viver num condomínio é você saber viver em comunidade, não tem como. Então, as pessoas precisam fazer um curso. É muito difícil. E outra, eles acham que tudo é culpa do síndico e tudo o síndico tem que resolver. A parte boa, ninguém fala, né? A parte boa é obrigação nossa fazer.
Não, eu não posso generalizar, assim. Tem moradores que entendem o nosso trabalho, que auxiliam, que apoiam, mas a maioria é aquela coisa de eu pago o seu salário, e que não é nem salário que a gente recebe, né? É um prolabore. Então, assim, a falta de conhecimento hoje, eu acredito que seja o maior problema. E aí, depois disso, a comunicação. Eu acho que hoje o maior desafio da sindicatura, seja ela profissional ou orgânica, é a comunicação, porque nem sempre as pessoas estão dispostas a ouvir, e elas simplesmente saem falando coisas e jogam ao vento, né? Só que hoje isso é crime, né? Então, assim, a gente tem a lei do Stalk, que é a 14, eu até vou colar aqui, porque faz tempo que eu não faço essa palestra, 14132 de 21, que tem uma parte que fala sobre isso, sobre perseguição, que é uma contravenção, é um crime. E isso está lá no artigo 147A. Por quê? Porque as pessoas passam dos limites. Você falou que tem uma diferença entre a pessoa cobrar aquilo que é de direito dela como condômino, como proprietário, como morador de um condomínio, e ser stalker. Esses dias estávamos conversando com um advogado da área condominial e ele falou que todo condomínio tem problema, mas nota-se que a perseguição, em sua maioria, é por síndicas. Síndicas com A, ou seja, não síndicos. Você acha que isso tem diferença dentro do mundo condominial? E quando foi que você percebeu que não era uma cobrança condominial e sim uma perseguição? Então, Pedro, a diferença entre um morador ter o direito de fazer as suas reclamações, de fazer os seus questionamentos, vai até onde ele faz isso no âmbito condominial, aonde ele respeita os teus horários, aonde ele respeita a tua vida particular, aonde ele respeita você como figura de síndica. E, infelizmente, sim, eu tenho que concordar com você que, a sindicar, nós, mulheres, nós somos muito mais atacadas, porque as pessoas acham que nós somos mais vulneráveis. Mas eu digo por mim, isso não é verdade. Eu estou sendo atacada. Eu estou sendo perseguida há 1 ano e meio aproximadamente, e eu vou até o final disso. A pessoa que está fazendo isso, no começo me fez muito mal, mas depois eu entendi que esse é o objetivo da pessoa que faz isso. É te deixar mal. Eu falei, não, mas não vai fazer mesmo. Não vou ficar vulnerável, vou contra-atacar. O que é contra-atacar? É provar o que a pessoa está falando são inverdades, com documentos, na justiça. As pessoas hoje, elas usam as redes sociais como se fosse... Eu não sei nem a palavra usar, mas nas redes sociais todo mundo é muito corajoso, eu não vou ficar falando palavrão aqui, mas assim, a pessoa se acha demais, assim. A pessoa se acha pessoa fodona. É a fodona, eu não queria falar palavrão, mas é exatamente isso. Não, o nosso canal é aberto, então você pode falar como você se sente melhor. Aí quando você... Eu vou te dar um exemplo que acontece comigo muito. Quando eu estou sozinha, o comportamento é um. Quando eu estou com o meu namorado, a pessoa olha pro chão. Então, assim, as situações mudam, né? Mudam. Na verdade, isso pra mim se chama covardia. Pra mim, e é em todos os aspectos. Eu não estou dizendo assim que, porque tem que olhar, porque tem que brigar fisicamente, não. Mas a pessoa se acha empoderada pelo fato de eu estar sozinha e ser mulher, e a pessoa ser do sexo oposto, ser um homem, que ele pode fazer o que ele quer, que eu vou ficar quietinha. Só que não, ele está falando como uma pessoa aquariana, não vou nem dizer o ascendente, e que trabalha sério, e que leva o trabalho a sério, e que é responsável, e que tem um nome a zelar. Tem um nome a zelar, e o meu trabalho, ele é sério. E, inclusive, isso prejudica demais o trabalho da gente na sindicatura, porque as pessoas, elas leem o que está escrito nas redes sociais, mas elas não vão a fundo para saber. Isso aqui é verdade? Não.
Porque é um bando de doido. É um bando de doido que sai nas redes sociais falando um monte de... Já que o canal é aberto, né? Como diria o meu pessoal lá do Sul, um monte de bosta, né? E fica por isso. Aí é onde a gente entra com os processos, calúnia, difamação. E o stalking, ele vem quando começa a atingir a sua vida pessoal. A pessoa começa a investigar a sua vida pessoal, a vida dos seus familiares, a vida dos seus amigos. Então, pode-se dizer que ela começa com um questionamento genuíno dentro do condomínio, só que por não ter um resultado que ela espera, ela começa a partir para uma agressão e até por uma perseguição. Exato. Às vezes nem é genuíno. Às vezes é um questionamento que a resposta que a pessoa quer não é aquela que ela recebeu. A gente tem exemplos de barulho, por exemplo. Nós, síndicos, a gente não cria regras, a gente segue regras, que é o quê? A nossa convenção, o nosso regimento interno e o Código Civil. A gente não cria regras. Eu não posso sair fazendo coisa porque eu acho que está certo ou que eu acho que está errado. Não posso. E aí, assim, o morador recebeu um não ou alguma negativa, pronto. A partir daquele momento você vira um monstro na vida dele. E infelizmente é assim. Eu já tive várias experiências de morador me adorar. No momento que eu falei um não, porque eu não podia falar um sim, acabou. A Flávia é a pior síndica, a Flávia é isso, a Flávia é aquilo. Faz parte, a gente tem que saber lidar com isso. Só que a gente tem que saber até onde isso está certo. Quando começa a passar dos aceitáveis, aí é onde vira perseguição, onde vira o stalking, e é onde não faz bem pra gente psicologicamente, e é crime, né, Pedro? Você falou aí de situações em que você encontrou com moradores no elevador, com o seu namorado, e as diferenças de reações quando você está sozinha. Então, você mora no condomínio em que você é síndica. Entre ser um síndico profissional em um condomínio que você não mora e em um condomínio em que você mora, há uma diferença? Há diferença gigante, gritante. Porque no condomínio que você mora, eu não sei o que passa na cabeça de alguns, tá? Não vou repetir, não são todos. Graças a Deus, a gente tem moradores que são pessoas inteligentes, cultas, respeitosas, que têm empatia, por exemplo. Mas, normalmente, quando você mora no condomínio, é como se você fosse a empregada do condomínio 24 horas. Tipo, não existe isso de administração fecha tal horário, é de tal horário a tal horário. Não. Você recebe ligação 2h, claro que eu não atendo, mas no outro dia tem mensagem, que absurdo, você não atendeu uma ligação minha, eu precisava falar com você, era urgente. Aí você vai ver a urgência, é uma coisa boba, que não é urgência, que não é uma emergência. Então, as pessoas confundem muito. Quando você está num condomínio, que você é eleita como síndica profissional, você tem um contrato, você estipula horários, você estipula comunicação com quem que pode entrar em contato com você para urgências, para emergências. Você tá lá, você é uma profissional. Você não é a vizinha, você não é... Por exemplo, quando você faz festa no que você mora e você é síndica, as pessoas acham no direito de que, tipo assim, a festa é de todo mundo porque você é síndica. Uhum. Você mesmo já presenciou a gente em alguns eventos e o pessoal chegando, tipo... é da síndica, é de todo mundo, é do condomínio. Não, a síndica tem vida, a síndica tem família. E é muito ruim quando você sofre essa parte do stalking e perseguição dentro do condomínio que você mora. Porque acaba envolvendo a sua família. Quais medidas o síndico ele pode tomar para se privar de moradores stalkers? Como que fica a relação desse condômino, desse morador, com os demais moradores? Os outros moradores são prejudicados de alguma forma por esse stalker dentro do condomínio? Sim, chega um ponto que sim. Porque o que acontece? A gente
A gente, como síndica, a gente trabalha, o pessoal vê o nosso trabalho. E aí, no momento que esses moradores, eles começam a contaminar, porque é bem isso mesmo. Esse morador é um vírus. Vamos falar hipoteticamente aqui. Ele começa a contaminar outras pessoas. E quem são essas pessoas? Pessoas que não vão atrás da informação. São pessoas preguiçosas intelectualmente. Porque uma coisa é você chegar e falar, a grama é azul. Aí a pessoa não vai lá conferir. Ela simplesmente acredita no que você fala e começa a tomar atitudes em relação ao que você fala. E inclusive não dão nem chance para o outro lado explicar, não, olha, é assim, é assado. Não, são pessoas que simplesmente acham que estão insatisfeitas por alguma razão também, ou normalmente já receberam algum não da parte da gestão do condomínio. Então, pego aquilo como verdade e aí vai contaminando. Isso é muito ruim, porque acaba que essas informações se espalham, você às vezes não tem controle sobre isso, porque normalmente o stalker, quando ele chega numa pessoa assim, ele é uma pessoa convincente. Normalmente usam de títulos, porque infelizmente a nossa sociedade, ela é assim. Ela é manipulada por esse tipo de coisa. Então, assim, porque eu sou fulano, porque eu sou isso, porque eu sou aquilo, para ganhar credibilidade em cima de uma coisa que não tem nada a ver com a gestão condominial. Falam um monte de coisas que não tem nada a ver com a gestão condominial, acham que entende de gestão condominial e não entende patavinas de nada. Aí a gente tem que fazer todo aquele trabalho de mostrar, mas às vezes as pessoas também não estão interessadas. Como é que o conselho do condomínio lidar com pessoas desse tipo? Por exemplo, você é a síndica, você está tendo um problema com um morador stalker. O condomínio ele não se sustenta sozinho, tem uma hierarquia, o síndico, o subsíndico, os conselheiros. Como que o conselho ele pode ajudar o síndico ou prejudicar o síndico dentro desse sentido? É como se fosse uma política. O pessoal quer ser síndico e aí começa indo pelo conselho, ou não gosta da síndica e aí se candidata ao conselho, que é para prejudicar aquela gestão. Mas é muito bom. Assim, eu tenho experiências, graças a Deus, do conselho do condomínio serem pessoas maravilhosas, que estão ali para somar mesmo, que antes de acusar e de qualquer coisa eles perguntam, eles questionam com respeito, e isso é uma coisa muito importante, porque quando o conselheiro ele não gosta do síndico, é esse inferno, tudo está errado, aí na cabeça deles, eles mandam junto com o síndico, o que não é uma verdade. Por quê? Porque nós temos responsabilidades civis, criminais e assim por diante. Então, não existe gestão compartilhada. Porque você vai fazer uma gestão compartilhada, mas você é o responsável. Mas aí eles acham que eles podem tudo, que eles são imunes. Por exemplo, já aconteceu de um conselheiro quebrar uma regra do condomínio e eu notificá-lo e ele dizer, mas eu sou conselheiro. Aí eu falei, e o que uma coisa tem a ver com a outra? A regra é para todo mundo. A regra é para todos. Então, assim, tem conselheiros e tem conselheiros, mas isso é em tudo, né, Pedro? É em qualquer profissão, em qualquer segmento. Sempre vai ter a pessoa que está ali para ajudar e a pessoa que está ali para tumultuar. Isso vai ter sempre e a gente tem que saber lidar com isso. Não tem jeito. Dentro de algumas convenções condominiais, eu até vi que você pode apelar para o conselho ou para uma assembleia diante de algum problema. Por exemplo, uma multa injusta. De fato, o conselho ele pode eliminar uma multa que o conselho considera injusta, mesmo que o síndico considere justa? Pode. Por isso que normalmente são 3. Se a maioria achar que a multa foi indevida, eles podem sim. Isso depende muito do regimento, da convenção, porque isso aí tem um prazo para o morador fazer.
tem um prazo para os conselheiros analisarem. Mas ele é possível fazer, sim. É possível. E qual foi a coisa mais louca que aconteceu no condomínio que você... Dos condomínios que você é síndica, que assim, você falou assim, pô, isso aqui vai dar uma boa história daqui pra frente. Ou o contrário, né? Nossa, isso aqui é uma história tão ruim que eu preciso contar pra alguém. Pedro, o Netflix tá perdendo. O Netflix tem que me contatar urgente, porque eu tenho uma série pra eles. É uma loucura, assim, as pessoas não imaginam o que acontece dentro de um condomínio. As pessoas não imaginam. Eu já tive morador sentado na minha porta tomando cerveja, dizendo que não ia sair porque era área comum. Eu já tive morador me filmando em restaurante. É o tal do stalker, né? Uhum. Não porque você é condômina, porque você é síndica de lá, eu posso fazer isso. Como se você fosse uma pessoa pública. Exatamente. Eu já tive moradores invadindo vida pessoal. Hoje eu sou uma pessoa assim que tudo que acontece eu tenho gravado. Porque a gente tem, do mesmo jeito que tem gente boa, tem gente ruim, tem gente doida. Já teve muita coisa doida. Já teve muita coisa maluca, assim, de âmbito pessoal, de administrativo mesmo, de que você pare e pense assim, se eu não tivesse vendo, eu jamais acreditaria nisso que está acontecendo. No condomínio que eu resido atualmente, uma das nossas vizinhas, não minha vizinha de fato, do condomínio, ela colocou no livro de ocorrência, que é aquele livro de ocorrência digital em que todos têm acesso, em que ela disse que a vizinha dela de cima estava fazendo muito barulho e que ela já tinha reclamado para a administração, que ela já tinha filmado, inclusive o horário dos barulhos, e que a partir daquele momento, ela ia registrar um boletim para cada vez que ela ouvisse os barulhos após as 22 horas no apartamento da vizinha. Eu disse assim, nossa, isso aí é o cúmulo do absurdo. É o cúmulo do absurdo. O que acontece nos teus condomínios que é absurdo desse nível? Ah, Pedro, tem muita coisa que acontece. Tem gente que se passa um pouquinho na hora de namorar, por exemplo, e a gente recebe vídeos, a gente recebe áudios comprovando isso. E, tipo assim, gente, eu não posso fazer nada. Assim, não... Quando uma pessoa só reclama, claro, o que a gente faz? Eu, Flávia, né? A gente se chama morador, a gente conversa, aquela coisa toda. Aí o morador, às vezes, se sente injustiçado, porque a pessoa faz isso porque ela é infeliz, porque ela é isso. Então, assim, tem algumas coisas que são loucuras. Barulho. Tem gente que não suporta um mínimo de barulho. Gente, você está morando num condomínio. 500 e poucas unidades. Como é que você quer que não tenha barulho? Não existe isso, gente. Eu já recebi reclamação de recém-nascido chorando. Nossa, sério? Como é que eu vou pedir para um pai para uns pais que acabaram de chegar na maternidade, de um recém-nascido chorando? Gente, é cólica. Só quem teve filho sabe. Às vezes choram mesmo. Tem gente que acha um absurdo. Tem que botar uma mordaça na criança. Eu já escutei de dar Dramin. Nossa. Já, as pessoas não têm empatia. São absurdos, assim, que você fica assim, não é verdade isso. A pessoa não pode estar falando sério. Então é por isso que eu digo, eu bato na tecla. Comprou um apartamento, tem que fazer um curso de como morar em coletividade. Porque é uma loucura. As pessoas acham que ali é território dela e acabou. Gente, abrindo um parêntese aqui, como eu falei, eu morei em um dos condomínios que a Flávia administra, e nesse condomínio específico tem aquela frase, aliás, tem aquela situação em que se tem placa é porque tem história. E nesse condomínio tem uma placa que diz bem assim, proibido beijos e atos libidinosos que causem curiosidade ou repulsa. Cara,
Pra ter uma placa dessa... É porque aconteceu. Sim. Assim, não adianta. Tem coisas que... Tem muita coisa que às vezes morador novo chega e diz, nossa, mas... não entendi, ou tipo, por que esse espaço não pode fazer isso? Se seria um espaço para até então isso? É porque aconteceu em algum momento alguma coisa ali que fez com que fosse deliberado em assembleia que não pode mais, ou placas, enfim, é bem como você disse. Tem o aviso, é porque aconteceu em algum momento. Só que como os condomínios têm 10, 15, 20 anos... as pessoas novas às vezes não entendem, né? Mas sim, pode ter certeza que se tem a placa ali, é porque já aconteceu alguma coisa. O que levou você a dizer assim, cara, e se eu fosse síndica? Então, Pedro, quando nós compramos um apartamento num condomínio específico, a gente comprou no meio da pandemia, então não tinha nada aberto, não tinha espaço de lazer... Tava tudo fechado. A gente comprou, basicamente, o apartamento sabendo que existia de lazer nele, no condomínio. E aí a pandemia começou a se encerrar, começou a ir para os finalmente. E os espaços começaram a ser abertos e eu comecei a frequentar os espaços com as minhas filhas, com os meus amigos. E a gente começou a ver que as coisas estavam abandonadas, aquela coisa toda. E eu fui atrás para saber o que estava acontecendo. E aí, enfim, nessa bagunça toda aí, eu acabei virando subsíndica, porque o subsíndico na época renunciou, aí teve que fazer uma eleição para subsíndica. Eu entrei como subsíndica no condomínio e um mês depois, mais ou menos disso, o antigo síndico renunciou. Eu, inclusive, estava em viagem. Eu já era síndica há uns 2 dias e eu nem fazia ideia disso. Quando eu cheguei de viagem... eu nunca vou esquecer, era umas 4 horas da manhã que a gente chegou, umas 8 e pouquinho, meu interfone toca, dizendo que eu tinha que descer para pagar a conta, era dia 10, inclusive. Aí eu falei, não, vocês têm que entrar em contato com o síndico, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Não, mas a senhora é síndica, tem uns 2 dias já, a gente estava esperando a senhora voltar de viagem. Eu falei, o quê? E aí foi assim que eu entrei na sindicatura, completamente inexperiente. Não tinha experiência alguma de gestão condominial. Eu já não estava mais na educação física. Eu já estava só na parte da confeitaria. Eu larguei a educação física na pandemia de vez mesmo. E aí foi uma época bem, bem desafiadora, porque eu continuava na confeitaria e eu tinha um condomínio para gerir. E eu não entendia nada de condomínio. Absolutamente nada. E para ajudar, eu peguei um condomínio que estava caindo aos pedaços, né? Caindo aos pedaços no sentido de que, assim, completamente abandonado em relação à gestão. Então, assim, eu comecei a perceber que para eu poder fazer aquilo ali de uma maneira certa, bem feita, eu tinha que me profissionalizar, eu tinha que ir atrás de informação. E aí foi o que eu fiz. Eu trabalhava na confeitaria mais final de semana, e durante a semana eu estava me empenhando mais na sindicatura. Fiz muitos cursos num período de tempo bem curto, me envolvi mesmo, só que aí eu comecei a perceber que eu estava sem vida completamente, porque durante a semana na sindicatura, final de semana na confeitaria, logo eu não tinha vida. E aí foi quando eu resolvi tomar a decisão, foi quando na época, eu era casada ainda, que meu ex-marido e as minhas filhas saíram para um passeio e eu não pude ir. Nossa. Porque eu tinha compromissos final de semana e dia de semana eu tinha compromisso. Eu tinha que equilibrar 2 coisas e que me consumiam muito. E aí foi nesse momento que eu falei, não, agora você vai ter que escolher. Ou você continua na sindicatura, ou você continua na confeitaria. Não foi muito fácil, porque a confeitaria, ela sempre me proporcionou uma estabilidade financeira muito boa. Uhum. Eu nunca fui de cobrar muito barato, porque eu sempre usei, eu sempre fiz tudo muito, assim, era diferenciado. E só que aí eu comecei a botar, assim, os prós e os contras, que era a qualidade de vida. Aonde que eu ia ter mais qualidade de vida. E aí foi aonde a sindicatura ganhou.
porque eu ia ter finais de semana com as minhas filhas, eu ia poder aproveitar um pouco mais, com elas principalmente, né? E aí a gente sentou, colocou, não, vamos fazer assim, vai ser assim, vou encarar isso. E eu nunca fui uma pessoa de, nossa, se der errado, deu errado. A gente fecha essa porta e a janela arromba outra. Eu nunca me preocupei com isso, sabe? Se tem uma coisa que eu sempre brinquei e que todo mundo fala é que de fome eu não morro. Porque eu sou 1001 utilidades, literalmente. Eu sei fazer de tudo. Mas eu não gosto de fazer tudo. Eu gosto de focar em alguma coisa e fazer aquela coisa bem feita. Então foi aonde eu fiz isso, na sindicatura. Papai do céu sempre, como sempre, muito bom comigo, botou pessoas certas no meu caminho. Eu tive a chance de fazer cursos que eram pagos, gratuitos. E isso me ajudou muito. Isso me ajudou muito. Aonde me levou a conhecer pessoas dentro da área condominial, como o Paulo Melo, por exemplo, que é uma pessoa que eu vou ser eternamente grata. Ele ajudou muito na minha formação, assim, em me colocar no segmento, no mundo condominial. Ele confiou demais no meu trabalho. Então, assim, é uma pessoa que eu vou ter uma eterna gratidão. Me tornou presidente da Associação DF Mulher, que foi uma responsabilidade bem bacana, porque é onde eu conheci várias histórias de outras síndicas e é onde a gente percebe que nós não somos exclusivas de alguns. Eu não gosto da palavra com demônios, não gosto, mas infelizmente é isso que às vezes aparece na vida da gente. Então, assim, eu descobri que eu não era uma exclusividade minha, que tem muita gente perturbada por esse DF. E tem muita síndica passando muito perrengue psicológico por conta dessas pessoas. Porque eu acho que o maior desafio hoje da sindicatura é você saber lidar com as pessoas. É você entender que aquilo ali não é sobre você. É sobre quem está fazendo aquilo com você. Então, assim, é difícil. Hoje, eu falo claramente, a sindicatura não é para qualquer pessoa. Não é para qualquer pessoa. Tanto que tem muitas pessoas que viram síndico ou síndicas por necessidade do condomínio ali, mas que não duram nem 6 meses. Porque realmente não é para qualquer pessoa. Principalmente mulheres, Pedro. Nós, infelizmente, ainda somos mais atacadas, sim. E é como eu falei para você. Porque acham que nós somos vulneráveis. Até entender que não é bem assim. E tem algumas que são mesmo. Mas... Você não é uma delas. Não sou uma delas. Eu sou uma pessoa que eu trabalho direito. Você pode me acusar do que você quiser, mas você vai ter que provar o que você está falando. Porque eu sei do meu trabalho. Eu sei que você não vai conseguir fazer nada, porque eu sei exatamente como eu trabalho. Você passou um tempo fazendo palestras sobre stalker. Continua ou tem novos projetos? Não, Pedro, esse assunto já deu para mim. Já deu no sentido de que agora deixa a justiça cuidar disso. Não, eu não vou mais dar palco para doido. Ano passado, já no Porter Summit, eu sou embaixadora da empresa Porter, uma das embaixadoras da empresa Porter, o meu pitch no palco principal já foi gestão com o coração. Já saí do tema stalking e não quero mais saber, assim. Eu já sei tudo que eu preciso saber. Se alguém precisar de mim em relação a esse assunto, a pessoa sabe que pode vir me procurar. Mas eu já virei a página. Já estou indo para outros tipos. Temas. Para outros temas já. Foi um tema que me interessou muito, porque eu vivi e vivo isso, mas já deu. E qual é o tema que você vai viver agora? Eu como eu te falei, no Porter Summit, no meu pitch, foi gestão com coração. E o que é gestão com coração? Né? É você se colocar no lugar do outro. É você ter empatia pela pessoa que trabalha com você, pela sua equipe. É você entender que todo mundo tem dia ruim, que todo mundo passa por problemas e que não é porque você é o chefe que você tem que fazer de conta que isso não acontece e às vezes cobrar
as pessoas de uma maneira ríspida, com falta de respeito. Eu acho um absurdo completo. Isso é uma coisa que, nas minhas gestões, não importa onde eu estou, morador nenhum vai faltar com respeito com o funcionário do condomínio. Eu não admito isso. Eu acho que isso isso aí é coisa do século passado. Mas, infelizmente, temos pessoas que ainda vivem lá. Eu quando eu morei em um dos condomínios que você administra, eu fiquei muito... Eu vou usar a palavra amigo da galera que trabalha ali, principalmente os porteiros, que é com quem a gente tem mais contato, mas também com o pessoal de serviços gerais, porque tem muita gente que olha para eles como se fosse... Eu pago para você ser meu empregado, exatamente, só que não dentro da minha casa, mas do local onde eu moro. E eu sempre olho para a pessoa que está por trás daquela farda, porque eles estão de uniforme, né? Por trás daquele uniforme. E eu gosto muito, inclusive quando eu saí do condomínio e você mora, eu mantenho contato com algumas pessoas que trabalham nele. Por quê? Porque são pessoas incríveis mesmo. E, inclusive, parabéns pela equipe que você formou ali no Atoll das Rocas, porque é uma equipe maravilhosa que está na frente daquele condomínio junto contigo, né? Eu tenho muito orgulho dessa minha equipe toda. Eu hoje, não só ali no Atoll, em outros também, a minha equipe é a minha segunda família, porque eu sempre digo assim, a gente sabe que nem todo dia é dia bom, que as coisas acontecem para todo mundo. E eu sempre falo para eles, conversem comigo, deixem eu saber o que está acontecendo. Se eu conseguir te ajudar, ótimo. Se eu não conseguir te ajudar, eu vou conseguir me colocar no teu lugar e eu vou conseguir entender o que está acontecendo. Por isso que eu digo gestão com coração, porque a pessoa não é uma máquina que chega ali, bate o cartão na hora de sair e bate o cartão na hora de ir embora. As pessoas, elas têm vida fora dali. E às vezes é muito difícil você deixar lá fora um problema quando você está trabalhando. Principalmente quando envolve família, quando envolve filho. E isso é uma coisa assim que eu levo... Assim, a minha educação sempre foi essa. Eu acho que o respeito é para todos. Todos que estão ali, você precisa deles. Senão o condomínio não anda. Então você tem que ter. E é uma coisa assim que me tira do sério e que faz eu notificar, sim, porque em todo o regimento interno, em toda a convenção diz que os moradores têm que respeitar os funcionários do condomínio. Só que o morador acha que é uma extensão. Já aconteceu de cachorro fazer xixi e fezes nas áreas comuns e a gente vê isso acontecer. Você chegar na pessoa e falar, olha, você tem que juntar. Manda a tia da limpeza limpar, é para isso que eu pago ela. Eu o quê? Não. A tia da limpeza não está ali para limpar o que você suja, ela está para limpar o coletivo. Aquilo ali é sua responsabilidade. Tipo, já aconteceu de moradores chegarem num funcionário específico e dizer, você nasceu para isso, para limpar o chão que eu piso. Gente, isso é um absurdo tão grande, isso é uma falta de respeito. Falta de respeito, de neurônio, de caráter. De caráter, pronto. E isso acontece e você pensa assim, nossa, não, isso é comum, isso é muito comum acontecer. Flávia, se você fosse resumir em poucas linhas o céu do síndico e o inferno do síndico, o que você falaria? Existe céu? Tava tentando lembrar então, de vamos lá. céu. Onde seria o purgatório do síndico? Mas é exatamente isso, Pedro. O purgatório, o inferno da vida com o síndico é aquele morador que se acha acima de tudo e de todos. Que todos têm que seguir o que ele acha que é certo, que ele não segue regras. Ele invade coisa, ele quebra coisa, ele entope aqui, ele dá trabalho, ele não respeita a coletividade.
ele desrespeita outros moradores que não concordam com a opinião dele. Já aconteceu de moradores que não concordam serem perseguidos também a ponto de irem na justiça porque simplesmente não concordam com a opinião do alecrim dourado. Entendeu? A minha tia que usa muito essa expressão, ó, lá vem o alecrim dourado, que é aquela pessoa que acha que tem razão sobre tudo. Acha que tem razão sobre tudo e todos. Então, assim, esse é o inferno, porque você está ali para fazer um bom trabalho, para gerir. Eu digo que ser síndico hoje é você cuidar das coisas mais importantes de uma pessoa, que é a família e a casa. Então, assim, quando vem alguém que normalmente, Pedro, não tem família, não tem nada, não tem o que fazer, essa é a grande verdade. São pessoas... Eu vou usar uma palavra de uma moradora. Pessoas amargas, pessoas infelizes, pessoas que você vê, você acaba entendendo um pouco dessa pessoa, sabe? Porque às vezes, mas passa muito rápido, chega a dar até pena. Mas passa rápido. Eu te entendo. Passa rápido. Mas chega a dar pena, porque você vê o tanto que aquela pessoa é uma pessoa triste, sabe? Que o que motiva ela a viver é infernizar outras pessoas. Então, a gente vai se encaminhando um pouco pro fim do nosso programa. Você não me falou qual é o céu do síndico. Mas vou abrir o espaço agora para você deixar um recado para os nossos ouvintes, deixar um recado para seus colaboradores, para seus condôminos. Fica à vontade, o espaço é seu. Então, Pedro, a gente não faz nada sozinho. Se não fosse a equipe que trabalha nos condomínios comigo, nada do que eu prezo, do que eu quero que aconteça, do jeito... Nada acontece. Então, a gente precisa sim, a gente precisa de uma equipe que a gente possa confiar, que estão ali junto. Eu sempre falo, em todos, que nós somos uma engrenagem, que cada um tem a engrenagem de um relógio, que cada um tem a sua função. Se um para, o relógio para de funcionar. O relógio para. Então, assim, todas as pecinhas são importantes. Eu hoje, eu vou falar, já que você tocou no condomínio que você morou, são pessoas assim que eu tenho um carinho gigante e são pessoas que eu também incentivo. A gente tem uma pessoa que saiu de lá, que hoje está muito melhor do que o cargo que ela exercia. E isso me deixa tão feliz, eu acompanhar que a vida dela deu esse upgrade e que eu fiz parte disso, que eu incentivei, que eu ajudei, que eu colaborei com isso. Isso é tão bom. Então, assim, as minhas equipes, sem vocês nada acontece. E eu só consigo trabalhar porque vocês estão ali junto. Então, assim, é muito mais que um obrigada. Vocês são a minha família, né? Os moradores que te dão a chance de mostrar o teu trabalho, que têm dúvidas, mas que sabem respeitar o teu trabalho, esses também são pessoas incríveis. Porque, não é... Flávia, você só quer o lado bom. Não, gente, eu só quero respeito, é só isso. Assim como todos os síndicos querem. Você tem alguma dúvida, você senta, você tira as dúvidas. Não ficou satisfeito? Ok. Chama a assembleia, chama isso, chama aquilo. Mas faça o caminho certo, entendeu? Porque eu não sei, eu não posso falar por todos os síndicos, mas quando eu assumo um condomínio hoje, é para melhorar a qualidade de vida das pessoas que estão morando nele. É simples, é isso que a gente quer. A gente quer cuidar da casa e da família deles. Então, assim, deixa a gente trabalhar. Deixa a gente trabalhar, entendeu? E para os síndicos que estão começando, gente, psicólogo urgente. Não entre na sindicatura sem já ter uma terapia, porque... E não levem as coisas para o lado pessoal. Porque, como eu falei lá no início, as coisas que muitas vezes acontecem dizem mais sobre quem toma as atitudes e não sobre você.
E você é uma pessoa ativa nas redes sociais? Se sim, quais são as suas redes sociais? Conta aí pra gente. Eu não sou tão ativa. Eu tenho rede social, eu boto alguma coisa lá da sindicatura, sim, boto minha vida pessoal também, mas eu não sou uma pessoa ativa, não mais, porque já fui, mas devido aos stalkers, às perseguições, tudo que eu postava parava em algum documento, em algum grupo de WhatsApp e sempre distorcido. Então, hoje eu sou uma pessoa mais reservada nas redes sociais, mas sim, tem conteúdo de sindicatura lá. A minha rede social é Flávia Casagrande SP. Às vezes tem conteúdo, sim. Tem muita coisa da Porter, que é uma empresa que eu sou embaixadora e eu me orgulho demais disso. Abraço pro Ramiro, inclusive. Ramiro, Josi, toda a galera da Porter. Toda a galera da Porter. Dar uma entrevista pra gente. A galera da Porter é incrível o trabalho que eles fazem nos condomínios. Então, assim, é uma coisa que... É uma empresa que me ajudou muito a ter conhecimento. Nossa, cursos, mentorias... só com gente fera. Então, assim, foi um grande presente. É como eu falei para você, Papai do Céu está sempre colocando pessoas boas no meu caminho. Por que será, né? Provavelmente, ou certamente, porque eu não sou uma pessoa ruim, né? Palavrãozinho. Flávia, queria te agradecer muito por ter vindo aqui, por ter participado comigo desse podcast. Eu te admiro muito como pessoa, como profissional. Sei um pouquinho da tua história em relação aos problemas condominiais. Já participei de alguns eventos de síndico e, cara, você é uma grande profissional. Muito obrigado. Obrigada, Pedro, de verdade. Obrigado pela confiança. Mais pra frente também. A gente tá se encontrando sempre, né? Gente, aqui acabamos nosso canal aberto de hoje. Te esperamos na próxima com mais um programa incrível. Até mais.